gentileza. Declaro reaberta a sessão e sobrestado por hora o julgamento em curso, aguardando a vinda do relator, que está ocupado com outras questões importantes. Vamos, então, enquanto isso, julgar algumas listas. Começamos pela ordem de antiguidade, como é praxe. Chamamos a lista número 1 do eminente ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu estou negando o provimento do recurso de agravo. Consultos pares, não há divergência, negar o provimento, votação unânime. Lista número 2 de Vossa Excelência. Senhor, 1, 2, 3, 4, 5, 6... não temos 8 aqui. Em matéria constitucional? É. Pois não. Então, cancela o pregão da lista 2, lista 3 de Vossa Excelência. Eu estou rejeitando os embargos de declaração, senhor presidente. Consultos colegas, não há divergência, rejeitado por unanimidade. Lista 4 de Vossa Excelência. Aqui também precisaríamos de 8. Também. Não é? Então, cancelado o pregão, retomamos oportunamente. Portanto, somente as listas 1 e 3. Tem. Ficaram faltando as Dois listas e 2 e quatro. 4, retomaremos Pois não. assim que tivermos quórum. Do eminente ministro Marco Aurélio, pela ordem de antiguidade, chamo a lista 1, composta de apenas um agravo regimental. O agravo... De dois agravos. Eu tenho uma anotação aqui que Vossa Excelência pediu para não... Como? Não, lista número 1 de Vossa Excelência. Fica afastado o agravo regimental na rescisória 2.316. Pois não. E na outra rescisória, no outro agravo, é rescisória contra decisão que não se mostrou de mérito, né? Por isso eu estou desprovendo o agravo. Pois não. Todos de acordo, desproveram por unanimidade o agravo regimental na ação rescisória 2.293, excluído o agravo regimental na ação rescisória 2.316. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência prossegue com a palavra com a lista número 2. A lista número 2 a celeuma quanto à possibilidade de tutela antecipada na rescisória, né? Eu estou desprovendo o agravo, eu entendo imprópria, né, essa antecipação, contrariando-se, portanto, o direito declarado pelo Estado, né, no pronunciamento rescindendo e desprovejo o agravo. Todos de acordo? Pois não. A tese em si... Então, vamos à tese. Não, na verdade, eu queria saber, eu queria especificamente apenas saber do eminente ministro Marco Aurélio se a questão é só formal, que não cabe tutela antecipada ou, no caso, não cabe. Não, eu tenho entendimento Isso. que não posso ver relevância no pedido indispensável a implementar a liminar tutela antecipada relativamente a direito declarado pelo Supremo em título judicial, trânsito em julgado. Pois não. Agora eu posso revelar. De acordo? Vai pedir vista. Então, o ministro Teori pede vista na lista 2 de Vossa Excelência. Vossa Excelência está com a palavra para a lista 3. Presidente, a lista 13 não houve o ataque em si. A minuta apresentada do regimental não envolve todos os fundamentos da decisão. Estou desprovendo o regimental. Consultos pares, não há divergência, desprover o regimental. Ministro Gilmar? Pois não. Aquelas duas listas faltantes minhas. Isso. Não é? Então, chamo a lista 4 do eminente ministro Celso de Mello. Estou rejeitando os embargos de declaração, senhor presidente. Pois não. Consultos pares, não há divergência, rejeitado por unanimidade. Lista 2 de Vossa Excelência. Estou negando o provimento. Consultos colegas, negaram o provimento por unanimidade. Ministro Gilmar, lista 1 de Vossa Excelência. Começamos a rodada de listas. Estou negando o provimento, presidente. Negaram o provimento. Todos de acordo? Negaram o provimento por unanimidade. Está grampeado. Lista 2 de Vossa Excelência.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental que se nega provimento. Embargo de declaração que Vossa Excelência está rejeitando, ou negando provimento. Vossa Excelência... Recebendo como agravo e... Recebe como agravo, nega provimento. Recebendo como agravo, negar provimento. Presidente. Pois não, Vossa Excelência fica vencido na Continuo conversão. convencido de que qualquer pronunciamento com carga decisória desafia embargos declaratórios. Pois não. Vencido o ministro Marco Aurélio na conversão, ficam negando provimento por unanimidade ao agravo. Lista 3 de Vossa Excelência, ministro Gilmar. Rejeito os embargos, presidente, e determina a imediata remessa dos autos à origem, independentemente da publicação do acordo. Ministro Marco Aurélio tem vencido na... parte que eu reservo a situações excepcionalíssimas. Pois não. Então, neste caso, rejeitados o embargo, determinaram a imediata remessa dos autos à origem, independentemente de publicação, vencido o ministro Marco Aurélio nesse último aspecto. Lista 4 de Vossa Excelência, ministro Gilmar. Presidente, eu nego o provimento ao agravo regimental e determino a devolução dos autos à origem para imediata execução das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, independentemente da publicação do acordo e do seu respectivo trânsito em julgado. Pois não. Consulta os pares, vejo que não há divergência, salvo com relação à imediata remessa dos autos, em que o ministro Marco Aurélio fica vencido. Lista 5 de Vossa Excelência, ministro Gilmar. Estou rejeitando os embargos. Consulta os pares, não há divergência, rejeitado por unanimidade. Eu tenho algumas listas já previamente distribuídas aos eminentes pares. A lista número 1, eu estou... rejeitando os embargos. Todos de acordo? Rejeitado por... Pois não? Impedimento. Pois não, há um impedimento do ministro Luiz Fux, do ministro Luiz Zavascki. Perdão, está assinalado aqui. Neste item mesmo, é o único item da pauta, há o impedimento do ministro Luiz Fux, Teori Zavascki, certamente porque participar de julgamento na instância inferior. Lista número 2 da presidência, aqui eu estou acolhendo os embargos para anular o acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração. Então, aqui a questão é a seguinte: embargo de declaração acolhidos para anular o acórdão proferido dos primeiros embargos de declaração e determinar a abertura de vista à hora embargante para apresentar contra-razões ao recurso anteriormente interposto. Sim, aqui Sim. Já é o embargante, está bem. Isso, houve uma falha procedimental que nós estamos corrigindo. Todos de acordo? Esse é o resultado unânime. Lista 3 da presidência, aqui... embargo de declaração acolhidos para afastar a intempestividade do agravo regimental da União, ao qual, porém, se nega provimento. Matéria conhecida, lista 4 da presidência, é um agravo regimental ao qual nego provimento, matéria, ou são agravos regimentais, estou negando provimento. Não há divergência, esse é o resultado unânime. Lista 5 da presidência, são agravos regimentais aos quais se nega provimento. Não há divergência, essa é a decisão unânime da Corte. Lista 6, também agravos regimentais aos quais se nega provimento. 5, não? 5? 5. Está bem, está bem. Agora a 6. Não, a anterior foi 4, né? Com 121 processos. Não, a anterior foi a 5. E a 4? É que a dinâmica não pulamos a 4. Às vezes não acompanhamos suficientemente bem. Né? Sabe que eu estou sendo muito rápido? Está bem, mas na 4 acompanho Vossa Excelência desprovendo os regimentais. Pois não, na 5. 5, também acompanho Vossa Excelência. Pois não, então a decisão foi unânime. Na 6, eu estou negando provimento também. Ok. Estou dizendo a tese aqui que a competência do Supremo restringe às causas decididas em única ou última instância. Ok. Todos de acordo, unânime a decisão também no sentido do improvimento. Lista 7. Estou negando provimento ao agravo. A tese é a mesma da anterior. O que é anterior? De acordo? Decisão unânime, portanto. E a última lista da presidência é um agravo regimental ao qual se nega provimento também.
Aqui ele não é intempestivo, esse último não é intempestivo, né? Tá não bem, é, tá, não então é. eu acompanho Vossa Excelência. Não há intempestividade. Todos de acordo? Então, a votação foi unânime também. Ministra... Não, é Carmen. Ministra Carmen, Vossa Excelência não trouxe lista? Pois não. Ministra Rosa Weber, Vossa Excelência traz a julgamento a lista número 1. Não? Senhor presidente, trago a julgamento e são agravos regimentais. Aqui conheço e nego provimento. Todos de acordo? Negar provimento por votação unânime. Lista 2 de Vossa Excelência, que continua com a palavra. Apenas embargos de declaração que não se ressentindo a decisão dos vícios próprios, eu rejeito, senhor presidente. Todos de acordo? Rejeitaram, portanto, os embargos de declaração. Lista 3 de Vossa Excelência. Da mesma forma, são agravos regimentais. Aqui eu proponho conhecimento e negativa de provimento. Negando provimento aos agravos. Não há divergência, essa é a decisão unânime. Ministro Teori Zavascki, lista número 1 de Vossa Excelência. Agravo regimental, nego provimento. Vossa Excelência está, então, negando provimento. Consulta os pares, não há divergência, negaram provimento. Ministro Teori, Vossa Excelência continua com a palavra. Lista 2. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, negado provimento. Pois não. Então, vencido o ministro Marco Aurélio na conversão, todos, por unanimidade, negaram provimento ao agravo convertido. Lista 3. Lista 3 e lista 4, senhor presidente, são embargos declaratórios, eu rejeito. Pois não. Consulta os colegas, rejeitaram, portanto, por unanimidade. Ministro Roberto Barroso, Vossa Excelência traz a lista número 1 a julgamento. Presidente, na verdade, são dois casos, dois processos nessa lista. São agravos regimentais aos quais estou negando provimento, impondo multa por litigância de má-fé e determinando a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de infração. O precedente que foi objeto dessa ação foi relatado pelo ministro Teori, que já chamava a atenção, que era o 6º incidente processual provocado pela parte agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento. O ministro Teori já havia aplicado a multa por litigância de má-fé e agora ele entrou com a ação civil originária para rediscutir, portanto, passou dos limites, portanto, nos dois casos eu estou dando esse encaminhamento, presidente. Pois não. Presidente, Ministro Marco Aurélio. acompanho o relator, desprovendo o regimental e impondo a multa pela litigância de má-fé. Mas não é da tradição do Supremo oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil no que o profissional da advocacia, por isso ou por aquilo, condenado, às vezes com exagero, atua na defesa dos interesses do Constituinte. E tive a oportunidade de dizer no plenário que a sinalização do Supremo, mediante esse ofício, implica praticamente um juízo de culpa. Por isso eu peço vênia ao relator, muito embora já esteja há muitos anos fora da órbita da advocacia, para afastar a determinação de encaminhamento de ofício ao órgão de classe. Pois não. Mais alguém discorda desse último aspecto? Então, o tribunal, por maioria, ou por unanimidade, diria assim, negou o provimento ao agravo regimental, aplica a multa de 1% sobre o valor da causa e encaminha os autos à Ordem dos Advogados do Brasil para as providências que couberem. Ofício. Vossa Excelência determina o encaminhamento dos Ofício autos? com cópia dos autos. Ofício, só um ofício. Caminha ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, vencido o ministro Marco Aurélio nesse último aspecto. Retomamos. Bem, retomamos então agora o julgamento do recurso extraordinário 635688 e passo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio, Gilmar Mendes, para que apresente o seu voto. Presidente, já foi observada a controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de aproveitamento
integral dos créditos relativos ao ICMS pago na operação antecedente, nas hipóteses em que a operação subsequente é beneficiada pela redução da base de cálculo. Concretamente, no caso em tela, discute-se se o Estado do Rio Grande do Sul pode proceder à anulação proporcional do crédito fiscal relativo às operações de saída interna de mercadorias componentes da cesta básica que são beneficiadas por redução de base de cálculo nos termos da Lei Gaúcha 8.820, de 89, e do Convênio ICMS 128, de 94. A questão constitucional concerne essencialmente a interpretação do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 2 da Constituição Federal, que determina que, em matéria de ICMS, os casos de isenção ou de não incidência não deverão implicar crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes e acarretarão anulação do crédito relativo às operações anteriores. É esse o teor da disposição mencionada. Artigo 155, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. E o parágrafo 2º diz: o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, o parágrafo 2º, e no inciso 2 diz: a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A situação é disciplinada no plano infraconstitucional pela Lei Complementar 87 de 96, onde se lê: não dão direito a crédito, parágrafo 1º do artigo 20, as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Parágrafo 3º diz: é vedado o crédito relativo à mercadoria, entrada no estabelecimento ou à prestação de serviços a ele feita, para integração de consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior, para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior. E o parágrafo 4º diz: deliberação dos Estados, na forma do artigo 28, poderá dispor que não se aplique no todo ou em parte a vedação prevista no parágrafo anterior. Trata-se, então, de verificar, diante do texto constitucional, se os casos de redução de base de cálculo compreendem-se no conceito de isenção, para o efeito de aplicarem-se as restrições previstas nas alíneas A e B do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição. Como é disso, não é esta a primeira oportunidade em que o STF enfrenta o tema. A questão constitucional discutida já veio à baila em outros julgamentos da Corte, como foi amplamente discutido da tribuna. No RS 161.031, da relatoria do ministro Marco Aurélio, julgado em 6/6 de 98, acolheu esta Corte, por maioria, o entendimento no sentido de que o disposto nas alíneas A e B do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal não haveria de se aplicar aos casos de mera redução de base de cálculo, visto que não estariam, segundo a orientação acolhida naquele julgado, enquadrados no conceito de isenção. A decisão está assim emendada. ICMS, princípio da não cumulatividade, mercadoria usada, base de incidência menor, proibição de crédito, inconstitucionalidade. Conflita com o princípio da não cumulatividade, norma vedadora da compensação do valor recolhido na operação anterior. O fato de ter-se a diminuição valorativa da base de incidência não autoriza, sob o ângulo constitucional, tal proibição. Os preceitos das alíneas A e B do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição somente têm pertinência em caso de isenção ou não incidência, no que voltadas à totalidade do tributo, institutos inconfundíveis com o benefício fiscal em questão. Posteriormente, a questão foi rediscutida no RS 174.478, também da relatoria do ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão, ministro César Peluso. Desta feita, prevaleceu o entendimento contrário
equiparou-se a redução de base de cálculo à noção de isenção parcial, para efeito do que dispõe o parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição. Eis a ementa do julgado. Tributo, imposto sobre circulação de mercadorias, ICMS, créditos relativos à entrada de insumos usados em industrialização de produtos cujas saídas foram realizadas com redução da base de cálculo. Caso de isenção fiscal parcial, previsão de estorno proporcional, artigo 41, inciso 4 da Lei Estadual 6374, de 89, e artigo 32, inciso 2, do Convênio ICMS número 66, de 88. Constitucionalidade reconhecida, segurança denegada, improvimento ao recurso, aplicação do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, letra B da Constituição. Voto vencido. São constitucionais o artigo 41, inciso 4 da Lei 6374/89 do Estado de São Paulo e o artigo 32, incisos 1 e 2 do Convênio ICMS 66 de 88. A mudança de posicionamento é explicada pelo ministro César Peluso no julgamento dos embargos de declaração no RE 174.478, nos seguintes termos: o entendimento da Corte a respeito da natureza jurídica da redução da base de cálculo do ICMS, como reconhece a própria embargante, ao referir-se a uma diametral alteração da firme orientação firmada por esta Corte, sofreu, portanto, significativa modificação. Durante muito tempo, era vigente a leitura expressa na decisão do RS 161.031, que, considerando haver substancial distinção entre redução de base de cálculo e isenção não incidência, deu pela inadmissibilidade somente no primeiro caso de qualquer estorno de créditos de produtos que entraram no estabelecimento. E faz outras digressões para dizer o seguinte: a atual posição da Corte parece-me, dizia Sua Excelência, portanto, bastante clara. A redução da base de cálculo do ICMS corresponde à isenção parcial e não, como outrora se considerava, categoria autônoma em relação, assim, à da isenção, como a da não incidência. Observe-se que a interpretação dada pela Corte ao artigo 155, parágrafo 2º, 2b, não representa ampliação do rol de restrições ao aproveitamento integral do crédito de ICMS, que remanesce circunscrito às hipóteses de não incidência e isenção. Entendeu-se simplesmente que a redução de base de cálculo entra nesta última classe, como isenção parcial, que é em substância. Com efeito, a orientação acolhida no RS 174.478, digo eu, representa a verdadeira mudança de entendimento da Corte quanto à interpretação do parágrafo 2º do artigo 155 e sua aplicação às hipóteses de redução da base de cálculo. No julgamento, assentou o plenário desta Corte o entendimento de que a redução da base de cálculo deve ser tomada para efeito do que dispõe o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, como forma de isenção parcial. Por isso, sua concessão, salvo previsão em contrário, traz as implicações jurídicas previstas nas alíneas A e B do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição. Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes e acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. A mesma interpretação foi também acolhida por esta Corte no julgamento da ADIM 2320 da relatoria do ministro Eros Grau. No caso, tratava-se de ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Estadual 11.362/2000 de Santa Catarina, que previa no seu artigo 1º a manutenção integral do crédito fiscal do ICMS relativo à entrada de produtos beneficiados pela concessão de isenção e redução de base de cálculo, ambas devidamente previstas em convênio ICMS 36 de 92, homologado por decreto legislativo estadual. A ação foi julgada improcedente por unanimidade nos termos do voto do relator, ficando assim emendada na parte que interessa. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2b da Constituição, prevê
que a isenção ou não incidência acarretará a anulação de crédito relativo às operações anteriores, salvo determinação em contrário. A redução de base de cálculo é, segundo o plenário deste tribunal, espécie de isenção parcial, o que implica benefício fiscal e aplicação do preceito constitucional mencionados, precedentes. A disciplina aplicada à isenção estende-se às hipóteses de redução da base de cálculo. A tese acolhida em ambos os julgados, como se pode notar, aponta claramente no sentido de equiparação dos conceitos de redução de base de cálculo e de isenção, para efeito do que dispõe o artigo 155, parágrafo 2º, 2 da Constituição. Penso que a mesma orientação deve ser adotada no caso em tela, atribuindo-se-lhe agora os efeitos próprios da sistemática da repercussão geral. De fato, embora se valham de estrutura jurídica diversa, tanto a isenção, que elimina o dever do pagamento de tributo, porque lhe ceifa a incidência, quanto a redução de base de cálculo ou de alíquota, isenções parciais, que apenas restringe o crédito quantitativo do consequente da regra matriz da incidência tributária, tem semelhante efeito prático, exoneram no todo ou em parte o contribuinte do pagamento do tributo. É verdade que a maneira como o fazem, isto é, o modo como se processa essa exoneração tributária em termos jurídicos, é diferente. Na isenção total, afasta-se a própria incidência, ou, como prefere parte da doutrina, dispensa-se integralmente o pagamento do tributo em relação aos sujeitos e às situações atingidos pelo benefício. Nas isenções parciais, a situação é outra. Tem-se a incidência do tributo e, por conseguinte, o nascimento da obrigação tributária, mas o valor a ser pago é menor do que aquele que seria devido não fosse a mudança, redução do critério quantitativo da norma tributária padrão, seja na alíquota, seja na base de cálculo. Em outras palavras, a regra matriz de incidência tributária é alterada, mutilada, no dizer de Paulo Barros Carvalho, em algum dos seus critérios ou elementos, para reduzir o valor devido pelo contribuinte. E, para tanto, são muitos os expedientes normativos de que pode utilizar o legislador, entre os quais a diminuição da base de cálculo, como no caso em tela. A propósito do conceito de isenção parcial, cito obra clássica de José Souto Maior Borges, onde consta: as isenções podem ainda classificar-se em totais e parciais. As isenções totais excluem o nascimento da obrigação tributária, enquanto nas isenções parciais surge o fato gerador da tributação, constituindo-se, portanto, a obrigação tributária, embora o quantum do débito seja inferior ao que normalmente seria devido se não tivesse sido estabelecido preceito isentivo. A isenção parcial consiste mais propriamente numa redução tributária. Nas hipóteses, diz esse eminente autor, da chamada isenção parcial, seria lícito falar-se com maior rigor terminológico e conceitual em redução tributária, porque o fato gerador da obrigação tributária se produz, como acentua Sainz de Burranda, o efeito liberatório consiste em tais casos na exigência de pagamento menor ao que, sem isenção, esse fato geraria. As isenções parciais podem revestir-se de diversas modalidades técnicas, segundo o elemento de quantificação da relação tributária que se utiliza para provocar o efeito liberatório desejado, podendo assim falar-se em bonificações na base de cálculo, nos tipos de gravame ou na alíquota. Com efeito, alterar a hipótese, a base de cálculo ou a alíquota pode significar apenas adotar um caminho diferente para alcançar o mesmo objetivo, que é o efeito de exonerar o contribuinte, no todo ou em parte, do pagamento do tributo. Estruturas jurídicas diversas para uma mesma função, reduzir carga fiscal que é imposta ao contribuinte. Por isso, entendo que os casos de redução de base de cálculo estão compreendidos no conceito de isenção, para os fins do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 2 da Constituição, na linha do que já decidiu esta Corte no julgamento do RS 174.478 e da ADIM 2320. E disso decorre que, tanto quanto os demais casos de isenção, devem acarretar
a anulação proporcional do crédito relativo às operações anteriores, a não ser que haja disposição legal em sentido contrário, nos termos em que é previsto no parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição. Cabe, no entanto, um esclarecimento. Em rigor, não é que a Constituição obrigue, nos casos de isenção total ou parcial, a anulação dos créditos. Não, apenas relega essa opção ao âmbito da discricionalidade política do legislador estadual, típica escolha de política fiscal. Havendo previsão legislativa expressa, deve-se reconhecer o direito à manutenção do crédito, mas a falta da previsão, a anulação do crédito relativo às operações anteriores, é mandamento que se impõe. O que deve ficar claro é que, nos casos de isenção e não incidência, o princípio ou técnica constitucional da não cumulatividade não impõe à Fazenda Estadual a manutenção integral do crédito, se houver previsão legal em sentido contrário. No que se refere ao caso em tela, o convênio ICMS 128/94, que dispõe sobre o tratamento tributário para as operações com as mercadorias que compõem a cesta básica, autoriza expressamente os Estados e o Distrito Federal a não exigir a anulação proporcional do crédito nas saídas internas de mercadorias que compõem a cesta básica nos seguintes termos. Cláusula 1ª, parágrafo 1º. Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a não exigir a anulação proporcional do crédito prevista no inciso 2 do artigo 32 do anexo único do convênio ICM 6688, de 14 de dezembro de 1988, nas operações de que trata o caput desta cláusula. O artigo 32, anexo único do convênio ICM 6688, por sua vez, determina, salvo determinação em contrário da legislação, acarretará a anulação do crédito, operação ou prestação subsequente, quando beneficiada por isenção ou não incidência. A operação ou prestação subsequente com redução da base de cálculo, hipótese em que o estorno será proporcional à redução. A inexistência por qualquer motivo de operação posterior. A despeito da autorização prevista no parágrafo 1º da cláusula 1ª do convênio 128/94, não consta que a legislação estadual do Rio Grande do Sul tenha efetivamente prevista a possibilidade de manutenção integral dos créditos nas hipóteses de redução da base de cálculo. Ao contrário, determinou que seja exigida a anulação proporcional do crédito. Poderia o legislador estadual ter adotado solução diversa, mas não o fez. Então, a falta de lei autorizando o aproveitamento integral do crédito tem plena aplicação, a meu ver, a regra do artigo 155, parágrafo 2º, 2b da Constituição Federal. Sim, porque nos termos da jurisprudência desta Corte, o convênio por si só não assegura a concessão do benefício em questão. É condição necessária, mas não suficiente, porque tem sentido jurídico meramente autorizativo. Permite a concessão do benefício fiscal por parte de cada um dos estados e do Distrito Federal, mas não o cria per se. É precisamente isso que se depreende da leitura do artigo 150, parágrafo 6º, com a redação dada pela Emenda Constitucional 3 de 93, combinado com o artigo 155, parágrafo 2º, 12G. O primeiro exige lei específica para a veiculação de isenção ou redução de base de cálculo. O segundo determina que a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais em matéria de ICMS deve observar o procedimento de deliberação previsto em lei complementar, atualmente a Lei Complementar 2475. Transcrevo abaixo ambas as disposições. Digo, o artigo 150, parágrafo 6º, qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12G. E o artigo 155 diz o seguinte: compete aos Estados ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias, parágrafo 2º,
O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte: regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. No caso do benefício em questão, houve a devida celebração do convênio, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, 12G. Falta, no entanto, a lei referida no artigo 155, parágrafo 2º do texto constitucional, justificando-se a anulação proporcional dos créditos de acordo com a norma constitucional aplicável à espécie. Assim, para que fique clara a orientação aqui adotada, entendo que, na linha da jurisprudência da Corte, os casos de redução de base de cálculo devem ser entendidos como isenções parciais para efeito de aplicação do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 2. Está, portanto, a Fazenda Estadual autorizada, nessas hipóteses, a proceder à anulação proporcional dos créditos, ressalvada a previsão em sentido contrário na legislação estadual, o que não se verificou no caso em tela. Assim, presidente, com esses fundamentos, eu estou me manifestando no sentido de negar provimento ao recurso. Pois não. Então, Vossa Excelência nega provimento ao recurso da recorrente Santa Lúcia S.A. Então, na sequência, passo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio. Presidente, votando neste caso, estarei votando no outro. Só que neste eu concluo pelo provimento do recurso. E no outro caso, em que recorrente não a contribuinte ou o contribuinte, mas o Estado, eu provejo parcialmente. Pois não. Então, eu vou ao voto no caso que está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. E explico por que, estando afetada a matéria ao plenário, mediante o Instituto da Repercussão Geral, mesmo assim liberei para o Pleno este recurso extraordinário sob a minha relatoria, o 477.323. É que continuo convencido de que não podemos confundir institutos ante a organicidade do próprio direito. Não podemos confundir isenção com redução da base de cálculo. E, no caso, sob a minha relatoria, a opção do contribuinte de optar pelo sistema tradicional ou de optar pelo sistema com redução da base de cálculo, mas creditamento proporcional. No caso relatado pelo ministro Gilmar Mendes, não há essa opção, ou seja, o sistema alusivo à redução, ele tem que ser obrigatoriamente observado pelo contribuinte. Digo então, presidente, o tribunal de origem, envolvida a norma estadual por meio da qual veio a ser concedida a redução relativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, relativo às operações de saída dos produtos que compõem a cesta básica. E sabemos, não é vezes simplesmente popular, que a corda, ela estoura do lado mais fraco. Daí a procedência do que é sustentado, por último, da tribuna, pelo doutor Marcos. Assentou a constitucionalidade da restrição ao aproveitamento integral dos créditos do imposto referente à aquisição anterior desses bens, julgando legítima a exigência legal de anulação proporcional de tais créditos. A outorga do benefício fiscal pelos Estados e pelo Distrito Federal foi autorizada por meio do convênio já mencionado da tribuna, a ICMS 128, de 20 de outubro de 94. Segundo a cabeça da cláusula 1ª do ato, a carga do imposto estadual nas saídas internas das mercadorias que compõem a cesta básica poderia ser de, no mínimo, 7% do valor dessas operações. O parágrafo 1º desse dispositivo autorizou os Estados e o Distrito Federal a não exigirem
a anulação proporcional, vou repetir, a não exigirem a anulação proporcional do crédito por ocasião da entrada dos bens, apesar da saída beneficiada. O Estado do Rio Grande do Sul concedeu a redução mediante o parágrafo 10 do artigo 10 da Lei 8.820, de 1989, mantido depois de aprovado o aludido convênio. Não houve disciplina, no entanto, acerca da possibilidade do uso integral dos créditos, consoante permitido no parágrafo 1º da cláusula 1ª do convênio. Ante o silêncio, o fisco estadual vem impondo o estorno proporcional, com base na regra geral do artigo 34, inciso 1, do regulamento do ICMS daquele ente, segundo o qual o sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que tiver creditado, de que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. É contra essa medida, presidente fiscal, que o recurso da contribuinte foi formalizado. E aí tem um trecho que eu explico por que eu trouxe o recurso extraordinário sob a minha relatoria, em que pese esse recurso extraordinário admitido sob o ângulo da repercussão geral. E esclareço que há aquele elemento que, para mim, é uma pedra de toque, é um elemento definidor da situação, saber se o contribuinte fica compelido ou não à observância do sistema em que há redução, ou se ele pode optar pelo sistema tradicional ou pelo novo sistema. O Supremo, no recurso extraordinário 174.478 São Paulo, de minha relatoria, acórdão, como também foi ressaltado da tribuna, redigido pelo ministro César Peluso, modificando posição anterior, recurso extraordinário número 161.031, pleno de minha relatoria, apreciado em 24 de março de 1997, julgou legítima a previsão legal de estorno proporcional de créditos concernentes à entrada de insumos utilizados em processo de industrialização, quanto a produtos cujas saídas são realizadas sob o regime de redução da base de cálculo. O ministro César Peluso, e ele costumava me convencer, mas nesse caso não me convenceu, no que foi acompanhado pela maioria, para justificar a subsistência do estorno, equiparou os institutos, proclamando configurar a redução da base de cálculo isenção do tipo parcial. Votei vencido, não admitindo a sinonímia. Permaneço fiel ao entendimento. Redução de base de cálculo e isenção são espécies juridicamente diversas, pertencentes ao mesmo gênero, benefícios fiscais. Daí porque a segunda, a isenção, atrai a norma constitucional restritiva do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, alíneas A e B, enquanto a primeira, redução da base de incidência, não atrai. Percebam a distinção sob a ótica da teoria geral tributária
e sob o ângulo do texto constitucional. A isenção representa norma exonerativa de índole legal por excelência. Diferentemente do que afirmam alguns, não atua no plano do cumprimento da obrigação, e sim no da própria incidência do tributo. Existe a competência tributária e, uma vez exercida, há a norma de tributação. Todavia, vindo à baile a regra de isenção de natureza excepcional, retira certos fatos do campo geral de aplicação da norma impositiva. Assim, os fatos tornados isentos não chegam a ser alcançados pela lei de imposição tributária, pois não mais se revelam fatos geradores. A ocorrência desses últimos, os fatos geradores, faz surgir a obrigação tributária, ao passo que os isentos afastam a incidência da regra correspondente ao dever fiscal. Consoante o saudoso jurista espanhol Censo de Borrandas, expoente maior do direito financeiro e tributário na Espanha, preceitos a implicar isenção debilitam a eficácia constitutiva geral das normas ordenadoras do tributo, qual seja, a de provocar o nascimento da obrigação tributária. Desse modo, os efeitos das regras de isenção situam-se no plano da incidência da norma impositiva, acarretando supressão no tocante aos fatos contemplados como isentos. A isenção consubstancia norma de exclusão da generalidade da incidência constituída pela norma de tributação. O fato isento possui efeito particular e distinto do pressuposto impositivo. Não gera o nascimento da obrigação tributária, e sim a desoneração tributária. No Brasil, quem melhor reproduziu as lições do mestre espanhol foi o professor José Souto Maior Borges, vindo a definir a isenção como hipótese de não incidência legalmente qualificada, impeditiva do seguimento da obrigação tributária. Segundo o tributarista, a norma que isenta é, assim, uma norma limitadora ou modificadora, restringe o alcance das normas jurídicas de tributação, delimita o âmbito material ou pessoal a que deverá estender-se o tributo, ou altera a estrutura do próprio pressuposto da sua incidência, pré-excluindo do âmbito das normas obrigacionais tributárias os fatos isentos. Para o professor de Recife, é assim porque descabe admitir contradição entre normas sem que a própria ordem jurídica ofereça elementos à solução. Um mesmo fato não pode ser simultaneamente gerador da obrigação tributária para uma norma e isento para outra. Mostra-se logicamente impossível a ideia de aplicação sobre o mesmo fato, o isento, em momentos distintos e sucessivos da norma geral e da de exceção, como se o fato fosse tributável em razão da regra geral e passasse a ser isento por meio da excepcional. Apenas no campo da mais absoluta abstração
pode-se cogitar dessa aplicação cronologicamente distinta e tão somente, palavras do professor de Recife, e tão somente com o fim de diferenciar a isenção da hipótese de não incidência pura e simples. No plano concreto, digo, de outro modo, como decorrência do princípio da simultaneidade da incidência normativa, a regra geral impositiva e a de isenção necessariamente incidem conjuntamente no mesmo fato, de forma que a segunda, a de isenção, por prever exceção, limita ou restringe o atuar da primeira. Como se trata de normas de idêntica hierarquia, ausente superposição, a observância simultânea resulta na própria impossibilidade de surgimento do dever tributário principal, ante a presença, repito, do fato isento. Esse, portanto, é o ponto a diferenciar os institutos sob a ótica teórica. A isenção impede o nascimento da obrigação tributária. Ao contrário, a figura da redução da base de cálculo pressupõe o aparecimento da obrigação tributária com os elementos que lhe são próprios, entre esses, por óbvio, a base de cálculo, a qual sofre diminuição quantitativa por força do benefício fiscal. Não posso dizer, presidente, que a um só tempo um fato é isento da tributação e a um só tempo também tributável, com uma base reduzida. O sistema não fecha. O dever tributário vem à balia, atuando a norma de benefício na apuração do conteúdo pecuniário da obrigação, implicando, ao final, redução do quanto devido. Mas é um fato que não está isento. O que há é uma base de cálculo reduzida. No caso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o fato gerador ocorre integralmente, surgindo a obrigação tributária, acabando diminuído, no entanto, o valor de saída das mercadorias, dos serviços, ou seja, a base de cálculo. Sob o ângulo da estrutura normativa, não mais sob a visão simplesmente teórica, pode-se dizer que a redução de base de cálculo influencia o consequente normativo, modificando o aspecto quantitativo da obrigação tributária. Esta última, porém, deverá ser cumprida em patamar inferior à generalidade dos casos, ante o benefício implementado, ou seja, a redução da base de cálculo. Ao reverso, a norma de isenção diz respeito ao antecedente, não o consequente, ao antecedente normativo, excluindo de antemão da regra geral de tributação os fatos eleitos como isentos, tornando-os incapazes de fazer surgir, quando materializados no mundo concreto, o dever tributário principal. As diferenças mostram-se evidentes, sendo a redução de base de cálculo espécie de exoneração bem diversa da isenção. É a lição do professor Sacha Calmon. Segundo o mestre mineiro, né? Ocorre, no entanto,
que, à luz da teoria da norma jurídica tributária, a denominação de isenção parcial para o fenômeno da redução parcial do imposto a pagar, através das minorações diretas de base de cálculo de alíquotas, afigura-se absolutamente incorreta e inaceitável. A isenção ou é total ou não é, porque a sua essenciália consiste em ser modo obstativo ao nascimento da obrigação. Isenção é o contrário de incidência. As reduções, ao invés, palavras do professor Sacha Calmon Navarro Coelho, as reduções, ao invés, pressupõem a incidência e a existência do dever tributário instaurado com a realização do fato jurígeno, previsto na hipótese de incidência da norma de tributação. As reduções são diminuições e não isenções. São diminuições monetárias do quanto da obrigação, via base de cálculo ou alíquota reduzida. Cito a obra. No texto constitucional, os institutos também são explicitamente diferenciados, conforme expressamente disposto no parágrafo 6º do artigo 150, versado o princípio da legalidade aplicado à concessão de benefícios fiscais, transcrevo: qualquer subsídio ou isenção. Aí vem a terceira espécie: redução de base de cálculo, concessão, mais uma espécie, de crédito presumido, anistia ou remissão. Estou transcrevendo para mostrar que os institutos são diversos. O Instituto, segundo a Carta Federal, o Instituto da Isenção e o Instituto da redução da base de cálculo ou da redução da alíquota. É transcrição. E não temos na Constituição Federal palavras inúteis, muito menos institutos que não possuam significado próprio. A sinonímia não se faz presente no texto constitucional, muito menos de forma implícita. E aqui é letra expressa, repito, do parágrafo 6º do artigo 150. Continuo na leitura do parágrafo. Relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo, o problema do consenso unânime, né? Sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12G. Fecho aspas. O preceito é claro ao distinguir isenção e redução da base de cálculo como situações singulares a exigirem igualmente previsão em lei específica. Não há campo, portanto, para caracterizar a redução como espécie de isenção. Foi o que disse Sacha Calmon. Ou existe a isenção ou não existe. Ou o fato é um fato isento ou não é. Não há aí um meio termo. A coluna do meio, tão conhecida, considerada loteria esportiva, né? Continuo, presidente. Assentada tanto a diferença teórica como jurídico-positiva, outra conclusão não pode haver
senão a de que o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 155 da Carta, ao mitigar, e aqui a Carta é que se limita, ela própria, porque o princípio básico existe, que é o princípio da não cumulatividade. Ao mitigar o princípio da não cumulatividade, fê-lo exclusivamente no tocante às categorias tributárias literalmente contidas no preceito. Quais são? Isenção ou não incidência, não alcançada a figura distinta da redução de cálculo. O mencionado dispositivo determina, e todos nós sabemos o teor, a isenção não incidência, salvo determinação em contrária do legislador, a linha A, e que não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes, a linha B, e que acarretará anulação, no caso de isenção, a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Os preceitos autorizariam o estorno total dos créditos na entrada se e somente se aplicáveis às hipóteses de redução da base de cálculo. Todavia, como a redução não se confunde com a isenção, mesmo tida como parcial, há de se afastar a incidência das restrições constitucionais e que só podem ser interpretadas, obviamente, de forma estrita, jamais de forma ampliativa. Desse modo, o princípio da não cumulatividade, segundo o qual o contribuinte tem o direito de compensar o que devido a título de imposto em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviço com um montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado, e quase sempre é por outro Estado, ou pelo Distrito Federal, deve ser observado de forma plena, mesmo nos casos de saídas tributadas com redução da base de cálculo ou da alíquota, não se aplicando, portanto, a exceção prevista no mencionado inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 155 da Carta da República. Assim consignei, presidente, em voto vencido, no aludido recurso extraordinário 174.478, e aí transcrevo esse trecho. Presentes as diferenças descritas e o dever, nesse caso, ao dever, não é opção do contribuinte, adotar o novo sistema. O dever de observar o princípio, também aqui, observar o princípio da cumulatividade nos casos de redução da base de cálculo, e tratando-se de sistemática de cumprimento obrigatório pelo contribuinte, consigno a inconstitucionalidade da obrigação de estorno dos créditos relativos à entrada de mercadorias que compõem a cesta básica, porquanto a operação de saída está sujeita apenas à redução da base de cálculo ou de alíquota, e não à isenção ou não incidência. Ante o exposto, com esse provejo extraordinário, reformando o acordo impugnado para julgar procedente o pedido formulado no mandado de segurança, devendo ser afastadas quaisquer cobranças do imposto resultantes da obrigatoriedade do estorno de créditos, custas pelo recorrido, que é o Estado. É como voto. Pois não. Vamos tomar os votos, então.
Os votos certamente se repetirão no outro recurso extraordinário. Primeiro, tomaremos os votos no RE 635688. O ministro relator nega provimento e o ministro Marco Aurélio dá provimento. Portanto, temos 2 votos antagônicos, como voto o ministro Roberto Barroso. Para já votar nos 2 recursos? Pois não. Então, já votamos nos 2. Eu preciso embarcar para o Rio daqui a pouco para dar aula. Pois não. Então, Vossa Excelência vota também, e todos votarão em seguida, também no recurso extraordinário 477-323. Presidente, Pois como não. eu adiantei, no recurso extraordinário 477... Vossa Excelência nega provimento. Não, eu dou provimento parcial. Parcial? Porque nesse caso, a Corte de Origem admitiu, e o recurso é do Estado, o creditamento total. Mas como há opção do contribuinte por um sistema ou outro, eu entendo que ficará observado o princípio da não cumulatividade com um creditamento proporcional à redução. Pois não. Então, com a palavra, o ministro Barroso. Presidente, eu ouvi os 2 votos com muita atenção e estou me filiando à posição que corresponde à nova posição do Supremo, capitaneada pelo ministro César Peluso, no que diz respeito ao fato de que a redução da base de cálculo equivale a uma isenção parcial, ensejando a anulação proporcional dos créditos. Penso que, seja por alterações promovidas na alíquota ou na base, o que se tem é a diminuição do quantum devido. Essa é a minha primeira compreensão, que coincide com a que foi manifestada pelo ministro Gilmar Mendes. E a minha segunda compreensão é a de que os convênios têm natureza autorizativa e não impositiva, e, consequentemente, não dispensam lei em sentido formal para a concretização dos benefícios neles convênios previstos, tal como exigido pelo artigo 150, parágrafo 6º. Eu fiquei muito impressionado com o argumento econômico. Na verdade, fiquei muito impressionado com o Dream Team de tributaristas que a defesa trouxe à tribuna, com sustentações muito persuasivas. A tese econômica me impressionou e acho que, verdadeiramente, os estados deveriam, sim, editar a lei de concretização do convênio para desonerar a cesta básica. Porém, penso que esta concepção econômica não supera a textualidade da norma constitucional e, por estas razões, presidente, eu estou acompanhando o ministro Gilmar, o que significa negar provimento ao recurso de que é relator Sua Excelência e dar provimento ao recurso de que é relator o eminente ministro Marco Aurélio. Como voto, presidente. Ministro Teori, como vota? Presidente, no caso do ministro Gilmar, eu vou acompanhar a Sua Excelência, porque essa é a jurisprudência atual do Supremo. No caso do ministro Marco Aurélio, existe mais o argumento trazido pelo ministro Marco Aurélio. Além do argumento trazido pelo ministro Gilmar, no caso do ministro Marco Aurélio, havia essa possibilidade de opção, que também é um argumento que, nesse caso, favorece o Estado. Agora, ministro Marco Aurélio, eu apenas perguntaria ao Vossa Excelência se não é caso de provimento integral. É integral. Integral. Eu não li em si o relatório, né, para ganharmos tempo. E, mesmo assim, vamos ultrapassar a hora de término da sessão, né? Mas eu digo no relatório, no extraordinário, protocolado com alegado fundamento na linha A do inciso 3 do artigo 102, o recorrente, Estado do Rio Grande do Sul, argui a constitucionalidade de quê? Da restrição ao uso dos créditos. Ele admite a parcial. Então, aqui o provimento é total do recurso do Estado. Ok. Então, Quer dizer, fica mantido o acórdão relatado pelo Tribunal de Origem quanto ao creditamento proporcional.
É uma retificação Vossa Excelência, apenas então, na conclusão, nega ao invés de provimento parcial, no caso em que sou o relator, é provimento total do No recurso. caso meu do voto. 477, né? 2, E, 3. presidente, eu digo que gostaria de aderir ao entendimento do tribunal, mas já é muito tarde para voltar a reaprender o direito. Pois não. Ministra Rosa Weber, como vota? Sensível ao belíssimo voto do eminente ministro Marco Aurélio, né, quando ele, sobretudo, destaca que inconfundíveis os institutos da isenção e da redução da base de cálculo, né? A isenção inibindo o próprio nascimento da obrigação tributária e redução da base de cálculo, na verdade, a pressupor a incidência, a pressupor a existência da obrigação tributária, né? Essa distinção, inclusive, que se expressa na própria literalidade do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Eu não posso esquecer que a jurisprudência desta Casa se alterou a partir do recurso extraordinário 174.478, o redator do acórdão, o ministro César Peluso, e passou a equiparar a redução da base de cálculo à isenção para os efeitos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 também da Carta Maior. E, nessa medida, o voto e a compreensão do eminente ministro Gilmar Mendes, também numa belíssima exposição, privilegiam a jurisprudência da Casa. E, por isso, acompanho as conclusões de Sua Excelência e também, porque, tal como o ministro Luiz Roberto, entendo que os convênios têm natureza não autorizativa, ou melhor, autorizativa e não impositiva. Então, fixadas essas teses, eu estou acompanhando o eminente ministro Gilmar Mendes, negando provimento ao recurso extraordinário 635.688 e acompanho também o eminente ministro Marco Aurélio pelo duplo fundamento do ministro Gilmar e de Sua Excelência, dando provimento ao recurso extraordinário 477.323, para, na verdade, restabelecer a sentença de primeiro grau proferida ao julgamento dos embargos à execução fiscal lá em Bento Gonçalves. Pois não. Ministro Luiz Fux, como vota? Senhor presidente, agrade a Corte, os representantes do Ministério Público, senhores advogados e estudantes presentes. Senhor presidente, recentemente nós aqui debatemos que um consectário do princípio da segurança jurídica é exatamente o respeito à jurisprudência que se mantém sem alteração da lei. E que, se houver essa alteração, que haja uma modulação, para que não haja surpresa fiscal. Nesse caso... Agora, Vossa Excelência me permite... Todas as vezes... A mutação constitucional tem limite. Mas, nesse caso aqui, quer dizer, não há, na verdade, mutação constitucional. Aqui o Supremo Tribunal Federal, guardião e intérprete da Constituição, ele entendeu, de forma bastante sólida, que se equipara uma exerção parcial à redução da base de cálculo. E mais ainda, quer dizer, o meu engessamento dessa segurança jurídica é tanto maior na medida em que, na qualidade de membro do Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso repetitivo e recurso ordinário em mandado de segurança, em decisão que tive o dever de capitanear por quanto eleito, indicado como relator e acompanhado à unanimidade por aquela Corte, estabeleceu-se o seguinte: o benefício fiscal da redução da base de cálculo equivale à isenção parcial, sendo devido o estorno proporcional do crédito de ICMS nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2b da Constituição Federal. Por isso que a referida prática tributária não viola o princípio da não cumulatividade. E aqui eu cito vários acordos do Supremo Tribunal Federal, inclusive acordos recentíssimos, como do ministro Celso de Mello, no RE 559-671, publicado em 2010, da ministra Ellen Grace e também do ministro Joaquim Barbosa. E continuo naquele julgamento. A aplicação restritiva do princípio da não cumulatividade em matéria de ICMS
através da qual a existência do crédito somente se justifica pelo pressuposto do pagamento do débito na exata proporção do tributo recolhido na outra fase da cadeia mercantil, a figura se escorreita em razão das vedações prescritas nas alíneas A e B do artigo 155, parágrafo 2º 2 da Constituição Federal. Aí eu faço uma transcrição do dispositivo. E acrescento ainda, saltando aqui alguns pontos, que, com efeito, quando o legislador retirou da hipótese de acreditamento do ICMS das operações isentas ou sujeitas à não incidência, aduzindo que essas desonerações não implicariam em débito na saída do produto, a linha A, bem como anulariam os créditos, a linha B, deixou claro que o creditamento do ICMS somente terá lugar na mesma proporção, verba e graça, de forma equânime ao desembolso que tiver de ser efetuado pelo contribuinte na outra fase da cadeia mercantil. E aí faço uma digressão sobre isso, cito a doutrina do tema na própria ementa autoexplicativa e, nesse particular, foi acompanhado à unanimidade no Superior Tribunal de Justiça e verifiquei agora em 2014 que vem mantendo essa jurisprudência até então. Então, por essa questão de segurança jurídica, por essa questão de obediência à jurisprudência da Corte, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal de jurisprudência também, eu peço vênia. Na verdade, não tenho que pedir vênia, acompanho tanto o relator ministro Gilmar Mendes quanto o ministro Marco Aurélio, porque ambos votaram com base nessas premissas. Então, Vossa Excelência, No caso, eu penso... na verdade, no 635-688, nega provimento, não é? E o ministro Gilmar, no caso em que eu sou o relator, ele também dá provimento ao recurso do Estado, né? Também. Ele reajustou. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência, no Às vezes recurso parece, extraordinário mas não sou 635-688, como juiz vota? teimoso, né? Não só. Dá provimento ao recurso do Estado. Do ministro Teori, eu reajustei. Não, nesse de Vossa Excelência, que é do Estado. É? Eu nego provimento. Nega provimento. E todos que até agora votaram, salvo o ministro Marco Aurélio, dão provimento. Isso. E agora, pois não. Quanto ao recurso 477, o ministro Marco Aurélio dá provimento. Os demais dão provimento também. Pois não. Ministro Luiz Fux também dá provimento. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, no RE 477323, provimento total. No RE 635688, nego provimento. Está Carmen. Acompanhou os relatores. Queria realçar não apenas a excelência dos votos dos ministros relatores, mas não posso deixar de fazer uma consideração sobre a excelência da apresentação, tanto em memoriais quanto na tribuna, dos advogados, que atuaram de forma tão contundente que muitas vezes nos levam, pelo menos, a pensar, e é este o papel do advogado, sobre os argumentos apresentados. Entretanto, como o Supremo Tribunal, com a sua jurisprudência, convence-me mais no sentido da equiparação, da redução da base de cálculo, a isenção, acompanho, na verdade, a conclusão tal como posta, negando provimento ao recurso, da parte, no caso do recurso extraordinário 635, 688, e dando provimento ao recurso do Estado, no caso do 477, 323. Pois não. Ministro Celso de Mello. Entendo também na linha do voto do eminente ministro Gilmar Mendes, que reflete a posição atual da jurisprudência da Corte, que a redução da base de cálculo subsume-se ao conceito e à noção mesma de isenção fiscal parcial, havendo, portanto, legitimidade na pretendida realização deste estorno proporcional.
Eu assim tenho decidido, há vários precedentes, inclusive na colenda, segunda turma desta Suprema Corte, onde também, em votos lá proferidos, tive a oportunidade de destacar diversos outros valiosos precedentes emanados, inclusive de Vossa Excelência e de outros eminentes juízes do Tribunal. Portanto, no primeiro aspecto, senhor presidente, eu perfilho a orientação de que a redução da base de cálculo subsume-se à noção de isenção parcial, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e no que se refere à própria natureza jurídica do convênio interestadual celebrado no âmbito do Conselho, do CONFAS, não é? O Supremo Tribunal Federal tem vários pronunciamentos no sentido de que, em tema de exoneração tributária pertinente ao ICMS, tendo presente a essencialidade dessa prévia celebração do convênio interestadual e considerando ainda a necessidade de impedir a denominada guerra fiscal entre os Estados-membros da Federação, em face do caráter eminentemente nacional de que se refere a disciplina concernente a esse tributo, ao ICMS, tem enfatizado que a celebração dos convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida concessão pelos Estados-membros ou pelo Distrito Federal de isenções, incentivos ou benefícios fiscais outros em tema de ICMS. E observando que esses convênios, enquanto instrumentos de exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas, investidas de competência tributária em matéria de ICMS, destinam-se a compor os conflitos de interesses que necessariamente resultariam, uma vez ausente essa deliberação intergovernamental, da concessão unilateral pelos Estados-membros ou Distrito Federal de isenções, incentivos e benefícios fiscais pertinentes ao imposto em questão. Assim, decidi na ADIM 1247 do Pará, de que fui relator, e também na ADIM 2377 de Minas Gerais, de que também fui relator. É importante destacar, senhor presidente, que o próprio magistério da doutrina, pronunciando-se a respeito dos convênios interestaduais celebrados no âmbito do CONFAS em matéria de ICMS, a doutrina tem destacado que, e eu cito a lição do eminente professor Carratza, Roque Antônio Carratza, no sentido de que, aspas, os Estados-membros e o Distrito Federal podem conceder ou revogar isenções em matéria de ICMS, mas fazendo para que as isenções surjam validamente, mediante a celebração entre si de convênios que, ao depois, para se transformarem em direito interno de cada uma dessas unidades federadas, dos Estados-membros e do Distrito Federal, torna-se necessário um processo de recepção, que se faz mediante lei. Para outros, como o professor Carratza, como para o saudoso professor Geraldo Taliba, mediante decreto legislativo. Eles entendem que o ciclo de incorporação se distinguiria nesse ponto, mas sempre exigindo-se uma formal manifestação, formal e autônoma manifestação de vontade do Estado-membro e do Distrito Federal, mediante esses instrumentos normativos, de tal modo que o convênio interestadual por si só não se revela suficiente para concretizar as deliberações que dessas celebrações possam resultar. E conclui, portanto, os convênios que concedem isenções de ICMS só entrarão a fazer parte do ordenamento jurídico interno de cada Estado-membro ou do Distrito Federal após serem aprovados pelas respectivas
casas legislativas. Por quê? Porque, em rigor, conclui o professor Carraça, e conclui na linha desses precedentes do Supremo em sede de controle normativo abstrato, porque o convênio é apenas o pressuposto. É apenas o pressuposto para a concessão da isenção do ICMS. Portanto, ele não tem conteúdo impositivo, mas meramente autorizativo. Eu até diria, ele é muito mais um requisito de legitimação, um pressuposto legitimador de ulterior formulação legislativa interna, emanada autonomamente da vontade política e jurídica do Estado-membro. Por isso, senhor presidente, no recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, pela empresa contribuinte de que é relator o ministro Gilmar, eu, acompanhando Sua Excelência, eu peço vênia para negar provimento. E no que se refere ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, de que é relator o eminente ministro Marco Aurélio, eu peço vênia a Sua Excelência para, em maior extensão, dar integral provimento. Que... Vossa Excelência dá parcial? Ah, fez o ajuste. Eu vejo que estou falando muito baixo ao microfone. Pois bem, então, se o eminente ministro Marco Aurélio dá integral provimento, e nesse sentido a minha orientação, então, nesse caso, senhor presidente, eu acompanho Sua Excelência. Dá integral provimento. Isso. Bem, eu, pelos motivos já fartamente aduzidos pelos eminentes pares, que peço vênia para não reiterar, e até porque tenho decisões na mesma linha, como o próprio ministro decano levantou, eu também acompanho a douta maioria. Para, então, neste caso, o ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, então, deu provimento integral ao recurso do Estado do Rio Grande do Sul. Foi isto? Sim, presidente. Pois não. É que eu não tinha lido realmente o relatório, para ganharmos tempo. Sim. Mas o objeto do recurso é só a reforma do acordo do Tribunal de Origem, né, no que implicou o reconhecimento do direito ao crédito na integralidade. Pois não. Então, ele só pede isso, que se observe a proporcionalidade. É pois o que não. eu faço, acolho totalmente o recurso, o inconformismo do Estado. Então, não há divergência nesse caso. No recurso extraordinário 477-323, a Corte, por unanimidade, deu provimento. E agora, ministro Marco Aurélio, peço mais uma vez a ajuda de Vossa Excelência. Vossa Excelência, no recurso do contribuinte, que é Santa Lúcia S.A., Vossa Excelência dá provimento? Dá provimento. Os demais negam provimento. Dou provimento para reconhecer o creditamento na integralidade. Por quê? Porque, nesse caso, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, na regência não se tem a opção do contribuinte por um sistema ou outro. Pois não. Então, proclamo o resultado, por maioria negar o provimento, vencido o eminente ministro Marco Aurélio. Ministro Gilmar Mendes, eu pergunto a Vossa Excelência se seria conveniente, como temos feito ultimamente, que fixássemos uma tese na repercussão geral. Acho que a tese já está fixada. Na verdade, nós estamos reeditando aquilo que foi fixado no não impositivo, que está no precedente do ministro César Peluso. Pois não. Do que afirma o senhor presidente, que a redução de base de cálculo, que a redução da base de cálculo é equiparada à uma isenção fiscal, nos termos do artigo 155. E que a isenção parcial 2B da Constituição. Não tem caráter impositivo. É uma mera condição necessária, mas não suficiente. Pois não. Ministro Marco Aurélio, ministro Gilmar Mendes, eu pediria a Vossa Excelência que se pudesse explicitar em seu voto essa tese, porque prefeito da repercussão geral, né? Prefeito da repercussão geral é uma prática que me parece muito útil que temos adotado. Na emenda, talvez, né, presidente? Na emenda, talvez. Está bem. Eu declaro encerrada a sessão, agradeço a presença de todos.
Encerrada a sessão, também fica por aqui esta edição do Direto do Plenário. A cobertura completa logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Os principais momentos da sessão desta quarta-feira e de hoje você confere também no Plenárias neste final de semana. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.